Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor seja conosco, amém? Estou muito feliz, minha esposa, meus filhos também. Raquel, minha esposa, Thales é o maior, a Bela é a do meio e a Jasmine é a pequenininha que está ali com a Raquel. Vamos orar? Pai, nós amamos o Senhor, estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Como nós cantamos agora, Pai, não nos deixe esquecer do que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. Nós queremos, nesse momento de culto, devolver ao Senhor um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa atenção. Mas queremos ser relembrados pelo Senhor que todo o nosso tempo, toda a nossa atenção tem que ser voltada para Ti, Pai. Transforma os nossos corações através da Tua palavra. Que haja espaço nos nossos ouvidos, nos nossos pensamentos, na nossa mente, no nosso dia a dia, para que a Tua palavra nos transforme, que Teu Espírito Santo nos tome com autoridade, com poder, para sermos impactarmos esse mundo, Pai. Que o Senhor olhe para nós e se agrade de nós. Nós clamamos pela presença do Teu Espírito sobre nós nesse momento. Passeia com liberdade, Senhor. Convidamos o Senhor para estar aqui, para receber a nossa adoração através da nossa atenção, a nossa adoração através da nossa reverência. Recebe a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou falar um pouco mais, na hora dos avisos, vou falar um pouco mais da escola. Mas eu e a minha esposa, o pastor apresentou como missionário. Eu me considero missionário, apesar que não sou e não sou. Acho que todos nós somos. Quem é missionário aqui? Quem prega o evangelho? Quem acha que as pessoas não podem ir para o inferno, tem que ir para o céu, e você está fazendo alguma coisa por isso? Vou fazer mais uma pergunta. Quem ama a Deus? Levanta a mão. Eu queria que vocês falassem: o que Deus fez por você? Agora tem que falar alto porque é meio distante aqui. O que Deus fez por você? Alguma coisa, pode? Me salvou. Deus te salvou. O que mais? O pessoal aqui pode falar também. Te curou, aleluia. O que mais? Deus cuida. Cuidou e continua cuidando, né? O que mais? O que Deus fez? Mais nada? Te perdoou. Amém. Quem Deus é? Melhor, quem Jesus é? Quem Jesus é? O Salvador. É o Salvador, é um Salvador, é o Salvador. Artigo definido, singular. O que mais? O que Jesus é? O que Jesus é? Quem Jesus é? É o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Vamos abrir João, capítulo 1. É um texto muito conhecido mesmo. E sempre que eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, eu gosto de pregar sobre Jesus, porque algumas vezes nós esquecemos quem é Jesus, e nós esquecemos o que Jesus fez. Muitas vezes a gente lembra assim que Jesus é Filho de Deus, Jesus é o Salvador, que Jesus ele tem poder para curar, Jesus tem poder, né? Jesus perdoa, mas será que é só isso? O que a Bíblia fala que Jesus é e o que a Bíblia fala que Jesus fez? Eu vou ler. Eu queria que alguém me ajudasse, mas eu vou pedir nos próximos versículos que alguém me ajude, tá? Vocês vão se preparando psicologicamente, que eu não quero... Eu vou ler vários textos da Bíblia, eu queria que vocês me ajudassem nas leituras, tá? Então nós vamos ler João, o Evangelho de João, fica no Novo Testamento, né? O quarto Evangelho, capítulo 1, versículo do 1 até o 15. Todos acharam, né? Eu estou com uma versão que a leitura é um pouco mais fácil, tá? Talvez seja diferente da dos irmãos, mas vocês podem acompanhar na Bíblia dos irmãos. No princípio era aquele que é a palavra,
E ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido criado sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão, e nunca pode ser apagada pela escuridão. Deus enviou um homem chamado João, como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. João mesmo não era a luz, ele era apenas uma testemunha da luz. Estava chegando ao mundo aquele que é a verdade, a verdadeira luz, que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Aquele que é a luz estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Versículo 12. Mas todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, mas como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. João mostrou Cristo ao povo, dizendo às multidões: este é aquele a respeito de quem eu estava falando quando eu disse: está para chegar alguém que é muitíssimo mais importante do que eu, porque ele já existia muito antes de mim. Amém. Essa é a palavra do nosso Senhor. Nós cremos que a Bíblia é a fonte de tudo que nós precisamos para a nossa vida, a nossa devoção a Deus, o nosso caminhar é a Bíblia. Comunhão dos irmãos, oração, serviço a Deus, mas o que vai nos guiar em tudo isso é a Bíblia. Essa é a nossa fé, a nossa regra que nós devemos seguir. É o manual de instruções do cristão, é a Bíblia. E a Bíblia aqui está falando sobre o verbo. Na versão que eu li é a palavra, né? Provavelmente na versão dos irmãos é o verbo. Quem é o verbo que veio ao mundo? Vou perguntar de novo, que tem que ser mais forte. Essa resposta veio bem fraquinha. Quem é o verbo que veio ao mundo? Jesus. Jesus é o verbo encarnado, ou a palavra encarnada. Então, esse texto fala assim, no princípio aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Está falando de quem? De Jesus. Então, eu gostaria que vocês olhassem o versículo 1. Vou ler naquela versão tradicional. No princípio, como é que continua? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando a gente ouve essa palavra, no princípio, o que vem à mente? Criação. O que mais? No princípio, o que vem à mente? Início de tudo. Começo, vem muitas coisas, mas no princípio vem o quê? Criação. Por que vem criação? Porque Gênesis começa como? Como que Gênesis começa? Olha na Bíblia aí, ajuda aí. Como é que Gênesis começa? O presbítero tem que saber, hein? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então João, ele está dando uma cutucada aqui na nossa mente, a lembrar do princípio. Mas não é um princípio, teve um dia, né, lá no começo, não. É o princípio de Gênesis. O livro de Gênesis é chamado pelos judeus de princípio. O livro de Gênesis tem um apelido de Bereshit, que é no princípio em hebraico. Então, João está dando uma alusão clara que ele está falando do quê? Da criação do mundo. Na verdade, antes da criação. Tem uma Bíblia chamada Bíblia na ordem cronológica. Quem conhece a Bíblia na ordem cronológica? Laurino conhece? A Bíblia na ordem cronológica ela é bem interessante. Os estudiosos pegaram a Bíblia e colocaram na ordem cronológica. Estudiosos mesmo.
Então, o primeiro versículo da Bíblia, qual que é? Da Bíblia na ordem cronológica? Gênesis 1? Não. É João 1, esse versículo. No princípio era o verbo. Por quê? Porque antes de Deus, a Trindade, fazer alguma coisa, eles já existiam. E o versículo que a gente leu estava falando o quê? Que no princípio era o verbo. O verbo não fez nada, ele já estava lá. Então isso é antes da criação. Agora o que é interessante notar é que o verbo, ele estava com Deus. Quando? Antes do mundo ser criado. Então nós temos duas informações importantes. Primeiro, o verbo, ele não foi criado. Ele existia. Antes do mundo ser criado, o verbo existia. Por quê? Se o mundo ainda não havia sido criado e o verbo já estava com Deus, esse verbo, ele era da mesma substância eterna. Chamar a atenção de novo, meus irmãos. O verbo, ou a palavra, ele era de uma substância eterna. Vamos ver outros versos da Bíblia que falam sobre isso. Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá um que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2 está dizendo que de Belém vai sair alguém que vai reinar o mundo, e que os dias são desde quando? Desde a eternidade. Em João 8:58, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. E olha que Abraão é aquele velhinho de barba branca, né, meio parecido com o Papai Noel, muito antes de Jesus, muito antes de Jesus. E antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Em Hebreus 7:3 diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante a filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem é esse? Esse é o verbo, essa é a palavra de Deus. O verbo encarnado não tem princípio de dias, é uma substância eterna, não foi criado, sempre existiu. Esse é Jesus. E é interessante notar, continuando o verso, que diz: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus. Não é que ele fazia parte de Deus, ou que ele era Deus e ele era uma coisa só. Eu não vim falar de trindade. Trindade é um negócio que a gente deixa para o pastor falar, porque é um negócio complexo. Mas pontuar de uma forma bem clara, tem muitas pessoas que consideram que Jesus era um Deus, ou que foi criado por Deus, mas o que a Bíblia fala é que ele estava com Deus, não em Deus. Com Deus, esse verbo, essa expressão dá a ideia de companhia, né? Tem uma expressão, uma tradução em inglês, que diz assim, que ele estava face a face com Deus, ou seja, é comunhão. Não é uma pessoa que estava dentro, que como se Deus tirasse um pedaço dele e fizesse Jesus, o Filho, como se fizesse. Não, isso é heresia. Por quê? Porque faz diminuir Jesus. O que a Bíblia ensina a gente, que Jesus, ele é da mesma substância eterna de quem? De Deus. Jesus não foi criado, Jesus sempre existiu. Jesus, antes de tudo, Jesus estava lá com Deus. O Espírito Santo também nós sabemos, mas eu vim falar agora, esse texto, eu quero pegar esse texto e falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus tem sido diminuído dos nossos dias. Jesus tem sido tirado das escolas. Nós estamos abrindo uma escola cristã e nós estamos querendo discutir escola cristã. O que é uma escola cristã? Por quê? Porque a escola cristã tem se resumido a uma escola que faz uma oração, decora um versículo e segue a vida igual todo mundo.
Ensina a pessoa a ganhar dinheiro, a ser um bom médico, a ser um bom pedreiro, um bom advogado, um bom motorista, mas não ensina a ser o quê? Cristão. E o que a gente vê aqui é que esse Jesus, ele é tão importante como Deus. Deus, Jesus é da mesma substância eterna de Deus. Não eram dois deuses, eram duas pessoas distintas. Terceira pessoa também a gente sabe que estava lá, mas esse texto não está dizendo que eram dois deuses. Os testemunhas de Jeová dizem assim, que no princípio era um verbo. Desculpa, que o verbo era um Deus, como se a palavra de Deus fosse uma coisa especial, o verbo fosse uma coisa especial e fosse considerada divina. Mas o um dá a ideia que tem mais de um. O artigo aqui é um artigo definido no singular, é o. Pastor, tem outro pastor na igreja? Tem outro pastor na igreja? Tem algum pastor? Algum pastor? Se alguém chegar na porta ali e perguntar assim, tem um pastor? A igreja tem um pastor? Aí o Laurindo fala assim, tem. Vocês podem perguntar, tem um pastor? Tem pastor. Agora, se perguntar assim, tem pastor? Sim, tem pastor. Se eu fosse pastor, eu não falaria assim, tem, sou eu. Não, eu falo assim, é ele. Se falar assim, tem um pastor? Você tem, eu sou pastor. Se eu fosse, né? Sim, eu sou pastor. Porque um pastor é qualquer um, né? Isso até eu posso ser. Mas o pastor não, o pastor é quem? É o Laurindo. É o pastor, é específico. O artigo definido, ele define, ele especifica, é o. Então, o artigo aqui, e isso no grego é muito claro, tá? O grego nesse caso tem mais de dois artigos. O grego é artigo definido, não é um é indefinido. Aqui é o. O significa Jesus era Deus. E é interessante porque Jesus, ele deixa isso muito claro. E eu queria que a gente lembrasse disso. Vocês lembram de Jesus falando que ele era Deus? Eu fico pensando como é que deve ser o Deus Todo-Poderoso descer na terra e viveu, e não foi numa época fácil, né? Nós vivemos hoje com muito conforto. Ele viveu muito tempo atrás, onde os dias eram mais difíceis, e as pessoas questionavam Jesus, e ele, quantas vezes ele poderia ter, né, puxado a autoridade de Deus, ou os anjos, ou todo o exército que ele tinha, mas ele, poucas vezes, ele puxou para si isso. Mas em João 14, agora eu vou pedir para alguém ler. João 14, os versículos 8 e 9. Quem pode ler? João 14, 8 e 9, com uma voz bem alta. Então, Filipe ainda não tinha entendido. Isso deixa muito claro. E Jesus fala assim, poxa, Filipe, que é isso, cara? Você não, né, cara? Eu estou aqui há tanto tempo e você fala assim, mostra-nos o Pai. Era muito difícil para o judeu, porque para o judeu existia um Deus. E esse Deus quem era? Jeová, ou Javé. E
quando vem Jesus e eles percebem tudo aquilo, até ele mudar a cabeça deles, e a gente percebe no livro de Atos muitas coisas tendo que ser quebradas pelos apóstolos dentro da cabeça deles, porque Jesus realmente foi muito radical nas mudanças, e Filipe ainda não tinha entendido que Jesus era Deus. Em João 12:45 ele fala assim: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Em João 10:30 ele fala: eu e o Pai somos um. Por que eu estou falando todos esses versículos? Para mostrar na Bíblia, usando versos da Bíblia, dizendo muito claro que Jesus é Deus. Meus irmãos, isso a gente pode achar que é isso, eu já sabia que Jesus era Deus, não precisa falar isso de novo. Mas a gente tem que ter isso na nossa mente. A gente acabou de contar: não me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. Mas que ti é esse? Que Senhor é esse? É Deus. É o Deus que criou todas as coisas. Sabe, antes isso aqui não era nada. Quem consegue fazer uma cadeira dessa? Quem consegue fazer uma árvore sem nada, uma palavra? E o nosso Jesus é esse que estava lá no verso 2, versículo 2 diz o seguinte: ele estava com Deus no princípio. Desculpa, eu já ia entrar no versículo 3. No versículo 2 ele fala a mesma coisa que fala no versículo 1, né? O versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. E no versículo 2 ele repete: ele estava com Deus no princípio. É interessante a gente entender que a repetição na Bíblia não é só porque o cara se enganou, vou escrever isso aqui de novo, mas em hebraico, nos textos antigos, até na poesia moderna, a repetição tem um ensinamento. Então, os estudiosos dizem que a repetição, além de ter a parte poética, mas também ela quer que você preste atenção no que está sendo dito. Então, o versículo 1 já fala uma vez, mas no versículo 2 repete: ele estava com Deus no princípio. Ou seja, Jesus é eterno, Jesus é Deus. Isso é muito importante, está sendo repetido, prestem atenção. Jesus é Deus. Tem uma repetição que eu gosto muito na Bíblia, a gente acabou de ler João 8,58, que diz: em verdade vos digo. Por que Jesus não falou assim, em verdade vos digo? Por quê? Porque ele queria chamar a atenção. Ele falou assim, em verdade vos digo. Agora, tem uma repetição que eu gosto muito, e que todos nós gostamos muito, que é sobre uma característica de Deus. Quem sabe qual é a característica de Deus que se repete? Santo, santo, santo. Deus é santo? Deus é santo. Mas Deus não é só santo. Deus é o quê? Vamos falar todo mundo? Deus é o quê? Santo, santo, santo. Porque diante de Deus não há mácula, não há uma poeirinha de sujeira, não está em trevas nenhuma. Esse é o nosso Deus. Deus é santo, santo, santo. E é muito importante você saber que Deus não é só santo. Deus é santo, santo, santo. Esse é o nosso Deus. A repetição traz isso. Isso é importante. A gente precisa ter isso em mente. Isso é importante. Lembrem disso. É isso que traz a repetição. Então essa repetição está querendo dizer: Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. No verso 3 diz assim: por seu intermédio tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem Ele. Isso é interessante pensar. A gente pensa muito no Deus Pai Criador. Agora, Jesus Criador, realmente a teologia não ensina isso, que Jesus foi o Criador. Mas ensina talvez algo maior. Uma honra que Deus deu para Jesus, maior do que ser o Criador. O que diz aqui é que por intermédio dele, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Em Colossenses 1,
15 a 19 diz o seguinte, sobre Jesus: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados ou potestades, tudo foi criado por ele, e para ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai, para que toda a plenitude nele habitasse. Esse é Jesus, tudo isso que existe, tudo. Pensa no universo, a gente não consegue nem entender, a ciência não consegue entender o universo. Os astros, desde a bactéria menorzinha, os átomos, até os astros mais fabulosos, aquelas galáxias coloridas, lindas, que a gente vê as fotos da NASA, aquele negócio que não consegue entender. Tudo isso foi para quem? Para Cristo, foi para Jesus. Por quê? Porque Deus se agradou disso, porque Deus quis. Toda a plenitude habita em Jesus. Então, o que aqui a gente vê muito claro nesse texto de Colossenses é que todas as coisas, visíveis e invisíveis, que há no céu ou na terra, não importa qual seja, né, se é material, se é espiritual, se a gente consegue conhecer, se a gente não conhece, tudo, 100%, foi criado por Ele e para Ele. Esse é Jesus. Quando nós falarmos Jesus, quando a gente ouvir Jesus, quando a gente ler Jesus, a gente tem que lembrar, Ele é Deus, e tudo existe para Ele, e tudo que foi criado passou por Ele, nada do que existe ou foi feito sem Ele. Em Hebreus 11, 1 a 3 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Tudo foi criado. Esse texto de Hebreus, quando eu estava preparando esse sermão, eu percebi algo que eu não conhecia. Eu gosto muito de estudar criacionismo. E quando a gente está estudando criacionismo, tem sempre a questão, né? Big Bang, de onde que veio tudo, como é que é isso. E a Bíblia deixou muito claro, até então eu não conhecia que esse versículo é tão claro assim. Pela fé, Hebreus 1:3. Se vocês quiserem, olhem a sua Bíblia, marquem, anotem para pesquisar depois. Em Hebreus 1:3, lá está dizendo que não existiu o Big Bang. Não existiu. Se você acredita nisso, que um macaco, que o homem veio do macaco, essas coisas todas, vamos conversar. Converse com o Laurindo, com o pastor, converse com as pessoas que você... Porque o que a Bíblia diz, olha só, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Fala a mesma frase com outras palavras. Aquilo que é visível foi feito do que é invisível. O que é aparente não foi feito do que é aparente. Ou seja, o que está dizendo, não tinha um monte de matéria aparente que explodiu. Não tem isso. O que foi feito através de quê? De Jesus. A palavra de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus, da autoridade de Deus, da majestade de Deus. Isso, o nosso Deus poderoso fez todas as coisas. É isso que a Bíblia diz. Não foi os nossos ancestrais, ou ancestrais deles, né, os macacos lá, que trouxeram a nossa espécie à vida. Não foi a vontade de Deus. No versículo 4 e 5,
João 1, versos 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. É muito interessante que em vários versos na Bíblia as palavras luz e vida estão juntas. 1 Timóteo 6, 13 a 16, João 8, 12 e 15. João 8 diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Então é um jogo de luz e vida. Várias vezes a gente percebe na Bíblia que vida e luz se misturam. E esses versos 4 e 5 falam muito claro de que Jesus era a luz e nele estava a vida. E é interessante a gente pensar. E nisso eu me vejo muito quando eu penso que para a gente ter mais luz a gente precisa estudar mais. Ou para umas pessoas terem vida melhor, é preciso que elas comam melhor, façam exercícios, ou o governo tem que ajudar, tem que trazer saneamento básico. Isso é importante? É importante, inquestionável. Agora, para ter luz e vida de verdade, o que a gente precisa? O que a Bíblia diz é que essa luz não pode ser apagada por nada. Vou ler de novo. Versículo 5. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Eu lembro de um testemunho de uma missionária que ela estava em Angola no meio da guerra civil, e para tirar os horrores da guerra, porque eles iam para a igreja e caíam bombas e tiros, e ninguém sabia quando que eles iam morrer, a sensação que eles tinham que iam morrer. Eu não sabia quando, se vai demorar mais 5 minutos, 10, é aquela coisa horrível. E eles ficavam cantando hinos, todos no canto da igreja, abraçados, cantando os hinos, e algumas vezes até trocavam a letra do hino para trazer mais realidade deles. Mas o que eles faziam? Eles traziam à mente deles a luz e a vida que há em Jesus. E essa missionária estava contando testemunho, então significa que ela não morreu, né? Ela sobreviveu para contar a história. E essa luz não pode ser apagada. Jesus prometeu dar para a gente uma paz, a paz que o mundo não pode dar. Eu vejo na minha casa, a gente tem problemas no trabalho, problemas com saúde, problemas na comunidade. Eu moro numa zona rural. Zona rural, vocês imaginam, muito problema, parece que o governo esquece a zona rural. Muitos problemas de várias formas, porém, na minha casa, na minha alma, no meu coração, se há luz, se há Cristo, nada pode vir doença, pode vir problema com filho, pode vir, nada pode apagar a alegria do cristão de servir a Deus e saber que há uma esperança. Eu não sou daqui, eu vou para outro lugar, e para esse lugar não vai ter lágrima, não vai ter choro, não vai ter tristeza. Essa é a minha esperança. O Deus Todo-Poderoso que cuida de mim, eu estou nas mãos dele. Por que eu vou me preocupar? As trevas não podem apagar essa luz. Não há escuridão suficiente para apagar essa luz. No verso 6, no verso 6 a 8, ele fala João Batista. Quem lembra qual que era o parentesco de João Batista com Jesus? Primo, exatamente. João Batista era primo de Jesus. Era mais velho ou mais novo? Mais velho quanto? 6 meses? 6 meses, tá bom? 6 meses? Está aprovado 6 meses? 3 meses? Meses. Versos 6 a 8, ele fala sobre João Batista. Deus enviou um homem
chamado João, como testemunha do fato de que Jesus é a verdadeira luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João mesmo não era luz, ele era apenas uma testemunha da luz. Então aqui ele está falando sobre João Batista. Como eu vim falar sobre Jesus e não sobre o João Batista, eu queria só deixar registrado que João Batista, ele era mais velho que Jesus, ele era primo de Jesus, ele era filho, que a Bíblia fala dos pais de João Batista, que eles eram irrepreensíveis. E Deus abençoou um casal irrepreensível, ou seja, ninguém poderia falar nada deles. Abençoou como? Dando um profeta, né? Imagina uma mãe, eu tenho 3 filhos fantásticos e me sinto muito grato por Deus. Imagina alguém ser mãe de uma pessoa que o próprio Cristo fala assim, olha, não nasceu de mulher, homem como João Batista. E João Batista realmente foi um profeta que ele dedicou a vida dele de um jeito que nós jamais faríamos. Fico pensando, a mãe de João Batista falando assim, meu filho, você vai para o deserto, mas lá não tem faculdade para você estudar, como é que você vai ter um emprego? Você tem que ter um bom emprego, casar, sustentar a sua casa, né? Eu gostaria tanto que você fizesse um esporte, ou que você falasse uma língua, ou que tocasse um instrumento. Lá no deserto não tem professor disso não, João Batista. João, tinha que ser João ainda, né, o nome. João, faz isso não, João. Aí havia a tia, a avó, falar assim, dá um doce para o menino para ele ficar. João Batista, ele tinha um alvo, e o alvo dele era o quê? Preparar o caminho do Senhor. Esse era o objetivo de João. Ele sabia, ele foi vocacionado por Deus para isso. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas têm ouvido João Batista. Ele era tão forte, a pregação dele era tão, com tanta autoridade, que fala de reis, pessoas muito importantes indo para João Batista e ouvir João Batista. Soldados romanos eram batizados por João Batista. E sabe o que eles falavam? O que a gente faz? Imagina um soldado romano, o cara que ele estava dominando sobre o povo judeu. Aí pega um profeta, um cara lá vestido de roupa de pelo de camelo, no meio do nada, e o cara chega com toda a autoridade romana e fala assim, cara, o que eu faço? Aí sabe o que ele fala? Seu safado, é só você não pegar mais o dinheiro dos outros. Se contenta com o seu salário. Autoridade de João Batista. Versículo 9 diz assim: estava chegando ao mundo aquele que é a verdadeira luz, que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Esse verso é um verso fantástico. Ele veio para brilhar sobre quem? Sobre quem que Jesus veio brilhar? Sobre todos os homens. Tem uma expressão que é toda a humanidade. Toda a humanidade é o quê? São os ricos, são os judeus, são os brasileiros, quem mora em Pernambuco. São todos de Pernambuco, de qualquer outro estado, até o pessoal de Maringá, né? O pessoal do interior. Todos os homens, não existe uma pessoa que seja incapaz de ser iluminada por essa luz. Não tem nada em ninguém, não importa o que você tenha feito, não importa o pior dos homens. Pensa numa pessoa muito ruim, aquela que merecia o pior. Não, esse aqui não tem jeito. Ele teve e tem, se está vivo, toda a oportunidade para ser iluminado pela luz de Cristo. Toda a humanidade é toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. Jesus tem luz suficiente para iluminar toda a humanidade. Vocês acreditam nisso? Tem esperança para todo mundo? Sabe aquele vizinho, aquele tio, aquele parente? Cara, não tem. Ele é muito ruim, está na cadeia, preso, que matem ele. Talvez seja por isso que muitos países não aceitam a pena de morte. Sabe por quê? Porque tem esperança. A luz de Jesus é capaz de entrar, é capaz de iluminar. Tem uma pessoa muito chata que está fazendo mal para você. Sabe o que Jesus ensina? Ora por ele. Já pensou que aquele cara se converte? Tem um amigo nosso, amigo da Raquel, eu estudava com ela. Tinha um professor ateu. Professor ateu na faculdade é complicado. Você não pode desligar o microfone, né, de quem está na frente. É complicado, né? E o cara falava o que queria.
Aí ele mexendo com os crentes, até que ele deu oportunidade para um irmãozinho lá falar, e ele falou assim: meu irmão, você vai se... Meu irmão não, né? Professor, você vai se converter, você vai virar missionário e vai para o Afeganistão. Fico imaginando o professor, meu Deus do céu, isso não. Naquela época que eu fui em missão era o que era, né? Mas isso é possível. Podia ser piada, a sala toda riu, mas isso é possível. A luz de Cristo não tem lugar onde ela não possa entrar. Tem muçulmanos se convertendo em sonhos. Os caras estão sonhando, enxergando Jesus, e eles começam a procurar um crente na cidade deles, que tem tão pouco, para falar assim: cara, Jesus está me chamando. Não há lugar, não há coração que esteja fechado o suficiente para Jesus não entrar. No verso 10, João 1, verso 10: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Ou a versão que a gente conhece mais, o mundo não o conheceu. E esse verso é um verso triste, porque eu fico pensando como que deve ser quando... Você imagina que tem algum artista aqui que faz uma peça de arte, ou então uma música, e daí faz uma música muito bonita e se dedica vários dias, né, caprichando lá, esmerilhando para aquela música ficar perfeita. Então vem o ministro do louvor e começa a cantar, e daí coloca lá embaixo, com letrinhas pequenas, o nome de outra pessoa, né? A música foi feita pelo Mauro, né? E o Mauro está lá, todo feliz que estão cantando a música, mas quando ele olha lá embaixo, está lá embaixo, João. Aí você, cara, poxa, fui eu que fiz a música, por que estão dando crédito para outra pessoa? Tantas coisas, né? Isso já aconteceu várias vezes no mundo, mas eu fico imaginando o que é Deus, com todo o amor, toda a dedicação, fez o mundo todo. Você pode olhar para essa natureza, desde os recursos minerais, os rios, as coisas mais belas que nós temos aqui na nossa região. Deus fez para a gente, para a honra e glória dele, lógico, mas para servir o ser humano, para nos dar essa coisa linda toda, é para que a gente tenha uma vida boa aqui nessa terra também, para a gente honrá-lo com certeza. E sabe o que a gente faz? A gente usa e desperdiça e estraga. O meu filho, quando a gente estava chegando em Recife, a gente mora num sítio no Cabo, quando ele estava chegando em Recife, aí um viaduto assim muito bonito, disse: nossa pai, que cidade bonita, queria vir para cá. Na hora que a gente desce o viaduto, aí tem um esgoto, né, um canal, aquele monte de esgoto cinza, sabe aquela cena, Recife tem muito disso, né? E aquele cheiro dele, falou: eca! Parece que a gente está se capacitando cada vez mais a estragar a beleza do mundo, a estragar o mundo, gastar irreversivelmente. Mas o pior de tudo, a gente não lembra que quem fez o mundo. Se a gente tivesse um tapete, cada um da igreja aqui tivesse tecendo um tapete, fizesse um tapete muito bonito, cada um pega o seu pedaço e faz um tapete lindo, branco, aquela coisa fantástica, assim, que a gente passa a mão e parece que ele faz carinho na nossa mão. Ah, que delícia, que lindo esse tapete, as crianças brincam e tal. Mas aí é lógico que quem vai entrar no tapete tem que tirar o sapato. Lá na minha casa, se você for na minha casa, está convidado, ir lá na nossa casa, você vai ter que tirar o sapato na nossa casa, porque a gente entra sempre descalço. Imagina se alguém entra com o pé sujo, que veio de lá com lama e pisa no tapete. Garanto que ninguém que participou da confecção do tapete vai pisar com o pé sujo de lama. Por quê? Porque sabe do trabalho que fez, né? do esmero, aquele carinho que tem por aquilo. Nós temos que cuidar desse mundo com esse mesmo carinho. Porque se você não participou da confecção do tapete, mas o seu filho participou, mas o seu marido participou, sua família toda participou, você não pôde, estava trabalhando, não estava no dia na igreja e tal, mas você vê aquilo e respeita aquela coisa linda que foi feita, e você curte, fica lá no tapete, de vez em quando deita com as crianças, também quando não tem ninguém olhando, né? Você não vai sujar o tapete. A criação foi nosso Pai que fez. Foi o nosso Pai que fez.
a ecologia tem sido levado mais pelas pessoas do mundo do que pelos crentes. Isso é muito sério. A nossa Escola da Terra, que a gente vai passar um filme no final do culto, vocês vão perceber um pouco que a gente tem um aspecto ecológico muito forte mesmo. As paredes vão ser feitas de barro, a gente não vai fazer de cimento. Mas o que eu queria falar, o mais importante de tudo isso, é que o mundo foi feito por Cristo. E quando Ele veio para cá, o que aconteceu? O mundo não o conheceu. Eu vou ler o versículo de novo. Nós estamos no verso 10. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Os profetas falaram de Jesus. Muitas pessoas vieram e falaram assim: olha, João Batista anunciou Jesus, e João Batista falou assim: é esse aqui. Algumas pessoas conheceram, mas muitos mesmo, mais do que aqueles que conheceram, não reconheceram Jesus. E isso é muito triste, porque eles tiveram uma oportunidade que eu e você não tivemos. Os apóstolos, 12 homens, eles construíram um império cristão. Por quê? Porque eles conheceram Jesus e eles tiveram a oportunidade de beber direto da fonte. Meus irmãos, conheça Jesus. Conheça Jesus. Reconheça que nele há luz, uma luz que pode iluminar toda a sua vida. Não perca essa oportunidade. Os soldados ao pé da cruz ficaram pegando o pedaço da roupa de Cristo. Esse pedaço aqui é meu, não, está faltando um pedaço aqui. Cara, eles não tinham noção que o Deus Todo-Poderoso estava ali do lado deles. E eles ficaram pegando migalha. O nosso trabalho não é mais importante. Os nossos filhos não são mais importantes, nem o nosso marido, nem a nossa esposa. Nós temos que olhar e ver Jesus aqui nesse mundo, na nossa vida. Não adianta vir na igreja se a gente não vê Jesus na igreja. Se quando a gente canta hinos belíssimos, se a gente não vê Jesus. Mas o Espírito de Deus chamou alguns. O verso 11 diz o seguinte: ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Tem um texto que quando eu li esse texto eu chorei, preparando esse sermão. Eu falei assim: meu Deus do céu, como que eles fizeram isso? Onde que Jesus... A gente já viu que Jesus nasceu em Belém, né? Em Miqueias 5:2 fala que Jesus ia vir de Belém. Mas em que cidade Jesus cresceu? Quem lembra? Que cidade Jesus cresceu? Nazaré. Jesus nasceu em Belém e cresceu em Nazaré, tanto que é chamado Jesus Nazareno. Jesus Nazareno por quê? Porque ele cresceu em Nazaré. Eu seria cearense, né? Que eu praticamente cresci em Fortaleza. Mas Jesus cresceu em Nazaré. E quando ele está no ministério dele, ele vai para Cafarnaum e depois volta para Nazaré. E ele vai na sinagoga. E olha só o que está escrito em Lucas, é um texto grande, mas eu quero que vocês prestem muita atenção. Lucas 4, 14 até o 32. Quem quiser abrir, pode abrir. Lucas 4, 14 até o 32. Jesus então, ele está na sinagoga que provavelmente ele deve ter ido quando criança, e ali devia estar o vizinho dele, ali devia estar um primo, devia estar o padeiro que sempre vendeu pão para ele, o cara que
que se tivesse carro, ia consertar o carro dele, sei lá, os brinquedos dele. Ele estava ali, na cidade dele. Jesus voltou, Lucas 4,14. Jesus voltou para a região da Galileia, e pelo poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, versículo 16, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga, e ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão oprimidos, e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E Jesus continuou, versículo 24: eu afirmo a vocês que isto é verdade, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia algumas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma daquelas viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para jogar ele dali abaixo. Mas ele passou por meio da multidão e foi embora. Meus irmãos, imagina o que seria se um primo seu se levantasse contra você, se o seu vizinho se levantasse com você, se as pessoas do seu colégio, do seu trabalho se levantassem contra você sem você ter feito nada. O que a gente vê nesse texto é que Jesus, quando ele voltou para a região de onde ele cresceu, as pessoas conheciam ele, falavam assim: ele não é o filho de José? Conhecia o pai dele, conhecia os irmãos, conhecia a mãe, conhecia todo mundo. E quando ele falou assim: em mim está se cumprindo as escrituras, eles ficaram com raiva dele. Tudo bem ficar com raiva, mas quiseram matar ele, jogar de cima do precipício. Quer saber? Morre, cara, você está louco. Eles não conheceram Jesus. Eles conheceram Jesus, o filho de José, conheceram Jesus, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas, mas eles não conheceram Jesus, o Criador, Jesus, o Salvador, Jesus, o Filho de Deus, Jesus Todo-Poderoso, Jesus Soberano, o Senhor dos Exércitos. Eles não conheceram Jesus. E por não conhecerem Jesus, eles erraram, e erraram feio, erraram muito feio. Mas com autoridade, Jesus saiu deles e seguiu seu ministério. E no versículo em Romanos 9, 1-8 diz assim, para nós entendermos que existem pessoas que elas
receberam a Jesus, elas estavam ali no meio e elas viram Jesus, elas ouviram Jesus e creram em Jesus. Algumas pessoas, mas muitas pessoas estavam ali, elas ouviram Jesus, elas conheciam Jesus, mas não creram. Por quê? Porque elas não eram dele. Paulo está falando para pessoas muito legalistas em Romanos, está falando para pessoas que ficavam discutindo, cara, fala assim, cara, nós somos de Abraão. E fala assim, cara, nem todo filho de Abraão é israelita. Olha só, em Cristo, Romanos 9, 1-8, em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunha minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser maldição de Cristo, por amor aos meus irmãos, e os que são meus parentes segundo a carne. Paulo está falando assim, olha, que Cristo me jogue como maldição, mas que os meus irmãos se salvem, que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e os profetas, tudo isso, a glória, a lei, a aliança, os cultos, os profetas, tudo vem dos israelitas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, e o qual sobre todos seja bendito eternamente, amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos das promessas são contados como descendência. Esse texto deixa muito claro que não é todo mundo que está na igreja que é crente, não é todo mundo que canta no coral que realmente conheceu a Cristo, não é todo filho de crente que é um crentinho. As pessoas andaram com Jesus, as pessoas viram Jesus crescer, elas ouviram dos milagres que aconteceu em Cafarnaum, e quando Jesus chegou diante delas, eles não reconheceram, porque Jesus falou uma coisa difícil de entender, que Jesus é Deus. Meus irmãos, é muito importante nós termos essa visão, Jesus é Deus. Se Deus viesse aqui na igreja, como que vocês iriam arrumar a igreja? Se Deus, o Deus Todo-Poderoso, entrasse na sua casa, são 7h45, 9 horas eu estarei na sua casa, como que você ia preparar a sua casa? Se você fosse preparar um jantar para Deus, como que você prepararia esse jantar? Muitas pessoas têm preparado miojo para Deus. Eu e você inclusive. Essas pessoas aqui, elas viram o Deus Todo-Poderoso encarnado, a palavra, o verbo de Deus que estava no princípio com ele, e não reconheceram. Eles não reconheceram por quê? Porque eles não eram filhos da promessa. Mas, e é tão bom quando vem o mas tem o verso 12, talvez um dos versos que a gente mais conheça, né? O verso 12 diz assim, mas, a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, aleluia, porque tem alguns que não conheceram, pessoas que quiseram jogar ele do precipício, mas, alguns morreram por ele, alguns lutaram por ele, alguns deram sangue para que esse livro estivesse com a gente, alguns choraram ao pé da cruz, mas todos o que o receberam, não é alguns que o receberam, não os mais bonitinhos que o receberam, não os que torcem para o esporte que o receberam, não, todos que o receberam, esses deu o poder de ser o quê? Filhos de Deus. E quando você é filho, entra a luz, e essa luz não pode ser apagada.
E essa luz não depende do que você fez, do que você faz, do que você pode fazer, de quanto você estudou, de quem é o seu pai, sua mãe, não importa. Importa o quê? Receber a Cristo. Isso é o que importa. Todos que o receberam, não alguns, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, o que é receber? Será que eu posso pegar Jesus e falar assim, toma aqui, e você recebe Jesus? É algo que eu ponho no bolso? É uma roupa que eu visto? É um jeito, um lugar que eu venho? Será que Jesus é uma linguagem? Eu vejo que no Nordeste é muito forte o jeito do cristão falar, é algo diferente. A gente usa uma linguagem, né? um cristês, não sei, uma linguagem meio... Será que é isso que é receber Jesus? Dar o dízimo? O que o verso fala que é receber Jesus? Olhem para a sua Bíblia. E eu quero que vocês falem para mim, o que esse verso, João 1,12, fala que é receber Jesus? O que implica? É um verbo. Qual é esse verbo? Crer. O verbo é crer. Se eu creio que vai chegar uma conta no final do mês, eu vou guardar dinheiro para pagar essa conta. Se eu creio que o ladrão vai entrar na minha casa, eu passo o cadeado, tranco tudo, chamo os amigos, chamo a polícia e tal, porque o ladrão vai entrar na minha casa. Se eu creio em alguma coisa, eu tomo alguma atitude em relação àquilo. Se eu creio que o avião vai cair, eu não ando de avião. Se eu creio, eu tomo alguma atitude. Por quê? Porque a fé implica em ação. Crer não é, eu estou sentindo que... Isso pode ser sensação, isso pode ser sentimento, mas não é crer. Crer é atitude. Tem uma atitude que é fundamental para aquele que crê, e essa atitude é arrependimento. Porque na hora que eu creio que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é a luz que ilumina todos os homens, tudo foi feito por meio dEle, Ele é o Senhor de todas as coisas, toda a glória está nele, todo o poder, toda a autoridade, Ele é o fim de todas as coisas, e Ele veio para a terra, veio como um bebezinho, e Ele nasceu um coxo, e Ele andou nessa terra como homem para me ensinar. E aí Ele veio uma vida de pobreza. E o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça, Ele não tinha um canto dele. E o Deus Todo-Poderoso, Ele teve que passar por humilhações. E o Deus Todo-Poderoso, Ele subiu numa cruz sendo xingado e cuspido. E todo o poder do mundo, todo o cosmos, toda a autoridade morreu naquela cruz. E a ira de Deus, o Deus irado, esmagou Jesus e moeu Jesus. É isso que a Bíblia fala. Deus se agradou de moer Jesus. O Deus Todo-Poderoso se fez carne e passou por isso. Se eu creio nisso, eu não posso continuar fazendo o que eu faço. Cristianismo não é religião. Depois a gente pode discutir sobre isso, eu gosto muito desse assunto. Religião é, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso, pode, não pode, cabelo curto, cabelo comprido, saia, calça, isso é religião. Para onde que a gente deve adorar, ajoelha, isso é religião. Agora quando eu penso assim, Jesus, o Deus Todo-Poderoso morreu no meu lugar, o que eu faço? O que eu faço com essa informação? Se Ele morreu no meu lugar, o que eu faço? Tudo que eu fizer é nada, eu tenho que fazer mais e melhor. Agora, se eu não creio, o irmão leu, o presbítero leu Romanos, eu vou ler de novo, Romanos 2:8, ele leu Romanos 2, de 1 até o 12, 17,
Agora, olha o que diz em Romanos 2. Quando ele leu aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu já sabia do assunto que eu ia falar. Eu falei assim, Romanos 2, versículo 8 diz assim: porém, haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas e lutam contra a verdade divina e andam em maus caminhos. Versículo 9: haverá tristeza e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para os judeus e depois para os gregos, para aqueles que continuam pecando. Ira de Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus tem misericórdia, Deus tem graça, mas quando Ele vê o pecado, a ira de Deus cai sobre o pecado. Isso é o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque não pode chegar pecado diante de Deus. É impossível qualquer mácula na pessoa de Deus, diante de Deus. E eu, sinceramente, não consigo pensar num Deus que fala assim, não faça isso, porque senão a minha ira vai cair sobre você. Isso para mim é legalismo. É uma pessoa que não consegue enxergar, está cega. Porque por que eu vou ficar com medo? Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Isso é religião. A minha visão é o seguinte: eu consigo enxergar na Bíblia um chamado para, existe um Deus Todo-Poderoso, existe aquele que fez todas as coisas, toda a luz está nele, e eu tenho a oportunidade de servi-lo, e eu tenho a oportunidade de conhecê-lo. Quando a gente tem duas crianças que se pegam de vez em quando lá em casa, e tem dois meios de fazer eles pararem. Um meio é falar assim, te dou uma chinelada. Aí você sabe como é que é, berro, chora e tal, não papai é mau. E o outro é, filho, vem brincar comigo. Como vocês acham que resolve melhor? Na hora, para o que vou fazer, quem quer jogar bola? Vamos assistir desenho, vamos fazer. Quando nós focamos no Deus maravilhoso, quando nós lembramos que existe um Deus, Jesus, Ele nos amou a tal ponto que Ele entregou a sua própria vida por nós. Tem um verso, na verdade é um texto de Isaías, eu acho que é a melhor descrição do que Jesus fez por nós. Isaías 53, também muito conhecido. Isaías 53 mostra o amor de Deus expresso em Jesus. Foi um amor tão grande que Ele sofreu, e sofreu muito por nós. E diz assim, só uma pausa, eu gosto muito de ler esses textos, porque infelizmente nós lemos pouco a Bíblia. Os cristãos brasileiros leem muito pouco a Bíblia. Então talvez eu esteja cansando alguns, mas eu tenho certeza que aqueles a quem Deus chamou vão gostar muito de ouvir mais um texto longo. E Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele dobrou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e aflito. Mas Ele foi transpassado por nossas acusações, nossas transgressões, foi esmagado por nossa causa e nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Porque Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado.
Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tivesse feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, esse é o texto mais lindo. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, sabe por quê? Porque caíram sobre Jesus. Jesus carregou, foi Cristo que pagou o nosso preço. O que eu faço com essa informação? O que você faz com essa informação? O Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, o Santo que não tem mácula, que não errou, e quando foi pagar o nosso preço, Ele não abriu a boca, Ele não nos acusou. Na verdade, o que o texto fala é que Ele ficou feliz, e Ele não ficou pouco feliz, não, Ele ficou muito feliz. Por quê? Porque Ele olhava adiante e via assim: está lá o meu fruto, a minha prole, os meus filhos que eu vou abraçar no último dia. E isso está para todos os homens. Os profetas vieram e falaram de Jesus, muitos foram zombados e mortos. Os grandes vieram, os apóstolos vieram, todos os apóstolos foram zombados e pagaram um preço altíssimo. Todos os apóstolos. E até hoje, missionários, pastores, crentes fiéis se levantam e são zombados e pagam um preço altíssimo. E eu quero dizer, está na nossa hora, está na sua hora de se levantar e pagar um preço altíssimo. Por quem? Por Cristo, porque Ele pagou um preço altíssimo por nós. Cristo pagou tudo que precisava ser pago. Nós não precisamos fazer nada. Eu gostaria de fazer agora uma retrospectiva. A mensagem é o seguinte, que fique na cabeça. Se quem não estava prestando atenção, preste atenção agora, vai ser 30 segundos. O Deus Todo-Poderoso, quando estava criando o mundo, antes de tudo, estava do lado de quem? Jesus. Jesus se encarnou. Todo o poder de Deus, a divindade, se tornou carne. E esse homem chamado Jesus, o Verbo encarnado, ele andou por esse mundo. E ele viveu de forma digna, sem pecado. Porém, Deus se agradou de moê-lo, de fazê-lo enfermar, de carregar os nossos pecados. E por que ele se agradou disso? Porque ele sabia que alguém tinha que pagar um preço. E esse preço tinha que ser pago. E só um era capaz de pagar o preço e sobreviver. E então Jesus entrega a sua vida e fala assim: eu pago o preço. Passa a vida que todos nós conhecemos que ele viveu. E ele é morto naquela cruz. E nós sabemos o modo que ele foi morto. Porém, no terceiro dia, o que aconteceu no terceiro dia? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscita no terceiro dia e quebra o poder da morte e fala: aqui não, aqui quem manda sou eu, e os meus eleitos, aqueles que eu chamei, que eu amei, esses vão crer no meu nome e vão enfrentar esse mundo de peito aberto por amor a mim, não pela lei, não porque o pai mandou, porque o pastor é grande e bravo, mas por amor. E então ele chama homens e mulheres, e nesse momento ele chama você a se arrepender dos seus pecados, a se dedicar totalmente a Cristo e se lembrar que não há nada na nossa vida. Nós não precisamos trabalhar como se a gente precisasse daquilo. Nós não precisamos estudar como se nós precisássemos daquilo. Não precisamos cuidar dos nossos filhos como se nós precisássemos daquilo. Nós precisamos trabalhar
estudar e cuidar dos nossos filhos e fazer tantas outras coisas para Deus. Como que você faz essas coisas para Deus? Eu gostaria de fazer um apelo agora. Um apelo muito simples para aqueles que creem. O verbo crer, ou melhor, a ação de crer é para poucos. Para aqueles que conhecerem Jesus, esses vão crer e vão ser suas vidas transformadas. E eu gostaria de fazer um apelo que tem 3 palavras. Antes de fazer o apelo, eu gostaria que a gente entendesse qual que é a aplicação dessa mensagem. A aplicação é muito simples. Quando nós encontrarmos o nosso pecado, agora na nossa mente está vindo os nossos pecados, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos largar o nosso pecado, aquele pecado que a gente cultiva, aquilo que é tão gostoso, que faz bem à nossa alma. Vamos largar o pecado. Mas não só largar o pecado, não é parar de andar na direção do pecado, mas sim é andar em outra direção. Eu quero ir para Cristo, eu quero andar com Deus, eu quero estar junto com as pessoas que andam com Cristo e que querem Deus. Isso chama conversão, né? Nas placas, proibido converter à direita, converter à esquerda, isso chama conversão. Andava para cá, eu não quero mais isso, eu quero outra coisa. Isso é o que os crentes têm que fazer todo dia. Os cristãos têm que lembrar: o preço foi muito alto, eu não posso fazer o que eu vinha fazendo. Eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que conhecer mais a Bíblia. E agora vem o apelo. E o apelo tem 3 palavras. Se você acredita que Deus encarnou em Jesus Cristo, se você acredita que todos os seus pecados estão pagos lá naquela cruz de 2000 anos atrás, se você acredita, se você crê nisso, pregue o Evangelho. E eu vou falar de novo, são 3 palavras. Prega o Evangelho. Mas prega o Evangelho, meu irmão. Sai pela rua e prega o Evangelho. Vai para um lugar distante, onde as pessoas não têm a Cristo, e prega o Evangelho. E morre lá se for necessário, mas prega o Evangelho. Porque é preciso, as pessoas estão sedentas. A gente ouve na TV um Evangelho fraco, onde Deus vai dar a bênção, onde Deus faz um milagre. É isso que você quer? Você quer a bênção? Você quer o milagre? Eu quero Deus. Tem coisa melhor que Deus? Será que um carro é melhor que Deus? Será que uma casa é melhor que Deus? Uma cura é melhor que Deus? Deus na sua casa, Deus por onde você anda, o reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Já pensou? Onde que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Deus reina. Onde Deus reina? Que Deus reine na sua casa, no seu coração, na casa do seu vizinho, na casa da sua mãe, na casa do seu patrão, na casa dos seus empregados. Prega o Evangelho, porque se a gente deixar essas pessoas por aí falando bobeira e fazendo um desserviço, isso é um desserviço, vocês estão estragando o reino de Deus. Parece que ser crente é vir na igreja. Isso não é ser crente. Se você acha que é isso, você está enganado. E converse com o pastor Laurindo e pergunta: pastor, eu quero ser crente. O que é ser crente? Prega o Evangelho, meu irmão. Você creu, prega o Evangelho. As pessoas estão carentes de consistência na palavra de Deus. As grandes transformações que passaram pelo mundo, na área da saúde, na área da tecnologia, na área da educação, na área da ciência, sabe quem fez? Quem fez? Crentes fizeram. Harvard, quem fundou? Puritanos fundaram. As grandes transformações da humanidade foram homens de Deus que se levantaram para viver exatamente como Deus gostaria. E isso não seria alcançado se não houvesse o Evangelho sendo pregado consistentemente. Prega o Evangelho. Há uma estatística que apenas 2% dos crentes do mundo pregam o Evangelho. Falaram isso para
para um pastor famoso, sabe o que ele falou? É porque os outros 98% não são crentes. Porque o crente sabe da necessidade. Se o Evangelho transformou a minha vida e me tirou do pecado, por que que eu não quero que a minha mãe receba isso? Por que que o meu patrão tem que ir para o inferno? Por que que as pessoas que estão passando na rua têm que ir para o inferno? O crente tem que pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Hoje, amanhã é o tempo do diabo. Sabe por quê? Porque amanhã acabou, morreu. Hoje é o tempo de Deus. Prega o Evangelho hoje. Prega o Evangelho. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, gaste tempo em oração, em santificação, mas prega o Evangelho. Tem pessoas falando que vamos pregar o Evangelho, e se for preciso com palavras. Isso é lindo. Isso é heresia. É heresia. Desde o Velho Testamento a gente vê as pessoas falando assim: nós temos que ensinar os nossos filhos, eles têm que decorar a palavra de Deus, nós temos que pregar o Evangelho a todo tempo, com palavra, com vida, com foto, com filme, com o que for, temos que pregar o Evangelho. Essa é a urgência do mundo, porque o asfalto pode melhorar a nossa cidade, porque a saúde pode melhorar a nossa cidade, a educação pode melhorar a nossa cidade, mas o Evangelho vai transformar de um jeito que não vai ter outra cidade melhor do que o Cabo, do que Recife, do que o lugar onde você mora. Pregue o Evangelho. Amém.